Olá, meus irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Que bom poder conversar com vocês mais uma vez através desse canal. Na semana passada, nós conversamos sobre o Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 10. Conforme combinado, hoje falaremos do mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 15, porém agora a partir do versículo 11, e aí a gente conclui o capítulo 15 do Evangelho de João. Então nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o final. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos tirei, ou dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse fará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Evangelho de Jesus Cristo. Conforme falamos na semana passada, o versículo 11 aqui, desse capítulo, ele é determinante para a compreensão dos versículos seguintes. Ele começa assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. E a pergunta é: tenho-vos dito isso o quê? E por que o gozo se tornaria completo? Primeiro, o capítulo 13 de João, Jesus Cristo, no capítulo 13, vai anunciar a sua morte. Nós vamos verificar no capítulo 13, versículos 1 e 2, ele fala bem assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 33. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir. Enfim, esta foi a informação de Cristo, de que ele seria morto e crucificado. Isso gerou inquietação na comunidade discipular. Porque o mestre, o amigo, o parceiro, o companheiro partiria, morreria. Isso gerou inquietação e Pedro, de certa forma, também não aceitou. Então Jesus, no capítulo 14 de João e o capítulo 15, ele trabalhou em algumas frentes para minimizar a ansiedade e a inquietação da comunidade discipular. Primeiro, no capítulo 14, ele fala de morada na casa do Pai. Depois dessa informação inquietante, ele fala bem assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele apontou para a eternidade. Não fiquem preocupados, porque vocês morarão eternamente comigo. Vocês não ficarão desamparados. Vocês terão uma casa, vocês terão um pastor, vocês terão alguém que cuide de vocês. Vocês não serão sem teto, vocês não serão sem terra. Você terá uma pátria, vocês terão uma comunidade, vocês terão uma casa, vocês terão um reino. A segunda coisa, não só a garantia para a eternidade de que eles teriam uma casa, mas a garantia de um consolo para o momento. Então, o segundo momento é que ele não só garante a morada eterna, mas garante agora um novo consolador. João 14, 16, 25, ele vai falar bem assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Ou seja, ele morreria, ele partiria, mas estaria sempre presente na pessoa do Espírito Santo, que continuaria representando ou sendo o próprio Cristo agora morando em seus corações. Deus, o meu Pai, enviará outro consolador. Portanto, ele garantiu morada, ele garantiu um outro consolador, e agora, em João 15, ele fala de pertencimento. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês estão ligados a essa videira, e porque vocês estão ligados a essa videira, vocês manifestam aquilo que eu sou através do fruto que vocês produzem. Jesus trabalhou nessa frente. Por isso ele inicia a nossa parte de hoje, o versículo 11 inicia exatamente dessa forma: tenho-vos dito isto, essas coisas, para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo, como se dissesse: consolai-vos uns aos outros com esta palavra, a saber, morada eterna, a saber, presença do Espírito Santo, a saber, pertencimento a mim enquanto videiras e vocês ramos. Dito isto, nós vamos aprender aqui que Jesus continua o discurso, uma vez que agora os discípulos estariam agora privados da presença física do Mestre. Os discípulos agora tinham que gerir as suas vidas individuais e na coletividade. Quanto à comunidade coletiva, quanto aos santos, ele deu a seguinte orientação: que vos ameis uns aos outros, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a primeira fala para a comunidade discipular foi a fala da relação entre os santos. Que vocês se amem, que vocês se respeitem, assim como eu amei cada um de vocês. Então ele fala de amor. Amar é o não odiar. Amar é aceitar o outro, ok? Então ele dá o tipo de relação de amor, de respeito. E ele se coloca como paradigma, assim como eu vos amei. E como Cristo nos amou, irmãos? Será que teríamos condições de nos amarmos uns aos outros na medida que Cristo nos amou? É claro que na sua inteireza, na sua perfeição, nunca. Contudo, ele se coloca como referência. Contudo, ele se coloca como paradigma. E como foi o amor dele? Amor sem medida, amor sem preconceito, amor apesar de. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer bem assim: mas Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, amou apesar das nossas condições. Percebam que vocês amem um ao outro assim como eu vos amei. Como eu vos amei? Amei apesar de vocês. Amei apesar das suas fragilidades. Amei apesar das suas condições. Amei vocês apesar de vocês pensarem o que pensam, falarem o que falam e sentirem o que sentem. Apesar de tudo isso, e eu sondando o coração de vocês, eu vos amei. Então, nessa medida, a despeito de ser muito aquém, é que nós devemos nos amar uns aos outros, sem julgamento. Ele que era perfeito, ele que era puro, ele que era santo, ele que não tinha pecado, ele que desceu da sua glória e se fez humano, se misturou com cada um de nós, por cada um de nós, apesar de nós, morreu por nós, ele nos amou a ponto de morrer por nós. E é esse amor sem medida, o amor que lavou os pés, né? Assim que ele falou para a comunidade discipular.
Se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. E olha que eu não deveria lavar. Agora, o mestre não é maior do que o servo. Se o Senhor não é maior do que o servo, se eu sou o Senhor, me fiz pequeno lavando os vossos pés, respeitando vocês, quiçá, com maior intensidade, vocês que são pecadores, devem se respeitar mutuamente. É esse amor sem medida. E agora ele vai falar bem assim, uma coisa interessante. Esse amor foi tamanho a ponto do Cristo revelar algo que só pode ser revelado para amigo. Olha só. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só, um amor que reconcilia, um amor que é amigo. Ele fala, muito embora nós sermos servos do Senhor, ele entende que a condição de servo não é tão íntima como a condição de amigo. Né? Lembra de uma casa? Cada um de vocês aí tem as suas casas, vocês recebem os seus conhecidos, seus amigos, e o máximo que vocês oferecem, e aí vai a medida da intimidade, vocês oferecem a sala. A sala é o local da formalidade. Ali a gente serve a água, ali a gente serve a comida, ali a gente bate um papo. Mas tem um local que vocês não oferecem o que é natural. Tem um local que só entram aqueles que são íntimos, aqueles que são da família, aqueles que são bem próximos. Sabe qual local é? A cozinha. Você só oferece sua cozinha para quem você tem intimidade, para o seu amigo. Pode abrir a geladeira, pode pegar comida, fique à vontade. Você está em casa, fique à vontade, oferece logo a cozinha, porque a cozinha é o local da intimidade. É isso que ele está dizendo. Já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo. E porque eu sou amigo, eu posso dizer algo a vocês que eu não disse a ninguém. Né? Não é isso que ele vai dizer? Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o que ele ouviu do Pai que deu a conhecer aos seus discípulos, que foi determinante para a vida de cada um deles? Que ele veio na condição de Salvador para morrer em nosso lugar. Ele comunicou aos seus discípulos que ele foi a fala dos profetas, o cumprimento da expectativa dos profetas. Ele é a própria manifestação de Deus encarnada. Ele veio morrer em nosso lugar. Esta foi a grande revelação. Por diversas vezes ele falou, ainda não é chegada a minha hora, mas agora sim, aos amigos eu vou dizer, é chegada a hora do Filho do Homem ser preso, crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Para os amigos ele falou isso. Esse amor amigo, esse amor parceiro, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma outra coisa que ele vai dizer é o seguinte, agora deixa a relação entre os amigos e agora vai na relação entre os de fora, né? Ou o que o Jesus chama de mundo. Agora Jesus nos adverte quanto à hostilidade dos de fora. Exatamente por conta dessa relação de amizade com Cristo, por consequência geraria hostilidade com os de fora. Versículo 18 a 21 diz o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Essa foi a fala de Cristo. Ou seja, uma advertência quanto ao comportamento dos de fora, em razão do nome de Cristo. Em outras palavras, existe uma proposta de vida do mundo perverso, do mundo caído, que é contrária ao sistema do reino. E quem adere ao sistema do reino sofre. Por isso ele está dizendo o seguinte,
vocês que se tornaram meus amigos, vocês que são íntimos, que abraçaram o sistema do reino, que abraçaram a proposta do reino, vocês serão perseguidos. Eu falei para vocês, o Senhor não é maior do que o servo. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também, por conta exatamente da agenda do reino, que é contrária à agenda do mundo, sistema perverso. Porque a agenda do reino é a agenda do amor. Porque a agenda do reino é a agenda da justiça. Porque a agenda do reino é a agenda da caridade. Porque a agenda do reino é a agenda do perdão, do não ódio. Porque a agenda do reino é a agenda da não vingança. Porque é muito fácil o contrário de tudo isso. Porque vai ao encontro da nossa natureza caída. E à medida que você tem uma proposta de reino, que vai ao encontro dos valores desse mesmo reino, primeiro você trava uma luta contra você mesmo. Você trava uma luta contra a sua própria natureza. E agora, porque você lutou contra a sua própria natureza e decidiu, em nome de Cristo, assumir essa postura, você trava uma luta contra aqueles que são contrários ao reino. Por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, se vocês continuassem permanecendo no mundo enquanto sistema perverso, não o mundo pessoa, mas o mundo sistema perverso, vocês seriam abraçados. Mas como vocês rejeitaram isso e resolveram abraçar a agenda do reino, vocês são perseguidos. Mas não fiquem preocupados com isso. E tem uma fala muito interessante que vai fazer eco a essa fala de Jesus Cristo, e está na primeira carta do apóstolo Pedro. Ele vai dizer bem assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 17, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Interessante, né? Se você faz isso porque abraçou o nome de Cristo, se você faz isso, se você sofre isso porque abraçou o nome de Cristo, porque abraçou a agenda do Cristo, sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Tudo isso vos farão por conta do meu nome. Se invocam a Cristo, o nome de Cristo, sofrerão em razão desse nome. Porquanto, se tivermos de sofrer em razão da prática do bem, que soframos de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Finalizando, Cristo vai dizer o seguinte, que a vinda e os milagres de Cristo aumentam a culpa daqueles que o rejeitam, ok? Ele vai dizer bem assim, nos versículos 22 a 24, do Evangelho de João. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado nenhum teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Ou seja, essa rejeição aos do Senhor, o mundo que rejeita os do Senhor, o mundo que persegue os do Senhor, sobre ele repousa a culpa. Eles não têm desculpa. Por uma razão muito simples, porque Cristo se encarnou. E essa é a didática do Evangelho. Quem vai fazer eco é o próprio evangelista Mateus. Ele vai dizer bem assim, uma coisa muito interessante. No evangelista Mateus, ele vai falar que aqueles que receberam Cristo têm uma culpa maior do que aqueles que erraram sem conhecer o Cristo. Isso está em Mateus capítulo 11, vai falar exatamente assim. Capítulo 11, a partir do versículo 20. Olha que coisa interessante. Passou então Jesus a increpar as cidades das quais ele opera numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidão se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles já teriam arrependido com pano e saco de cinzas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidão do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? Descerá até o inferno? Porque se quem Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ele padecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá nos dias de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, a didática é essa. Aqueles que receberam o milagre, aqueles que obtiveram a informação do Cristo e não se arrependeram, sobre este a condenação será maior do que sobre os que não tiveram nenhuma informação, que erraram. Cristo não está dizendo que eles não erraram, mas Cristo está dizendo o seguinte: aqueles que testemunharam a vida do Cristo, testemunharam os milagres de Cristo, testemunharam a proclamação do Evangelho ecoado durante o tempo e o espaço no mundo afora, estes serão objetos de maior julgamento. Não tem desculpas, é isso que Cristo está dizendo. Esse mundo que odeia, esse mundo que persegue, está amontoando sobre si brasas vivas, uma vez que os milagres foram realizados e a fé tem sido anunciada. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Essa foi a fala de Cristo em João capítulo 15, dando-nos conta de que pertencemos a Ele. E porque pertencemos a Ele, devemos nos amar, devemos nos respeitar, devemos ser sal da terra e luz do mundo e continuarmos na prática daquilo que é correto, na prática daquilo que é justo, na prática daquilo que comunica os valores do reino. Que o mundo nos identifique, não como aquele que deixa de beber isso, aquilo, de comer isso, aquilo, de frequentar lugar A ou B, mas como aquele que resolveu no coração inteiramente amar em detrimento de odiar, perdoar em detrimento de guardar no coração a angústia e a ira, praticar a justiça em detrimento de diversas formas de manifestação da injustiça nessa sociedade caída. Sobre esses virão a perseguição, mas sobre este e através destes o nome do Senhor há de ser exaltado e glorificado. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos encha da sua graça. Amém.